Graças a Deus. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Nesta tarde, de sábado, para mim é um motivo de muita alegria poder estar aqui mais uma vez fazendo esta rápida live, e trazendo aqui uma pequena reflexão da palavra de Deus. Está um pouco meio de fundo aí, os irmãos estão escutando um barulho aí, os vizinhos aqui que estão com um som um pouco alto, mas eu quero nesta tarde deixar uma palavra de Deus para o meu e para o teu coração. A internet também não está muito boa, mas eu senti da parte de Deus a vontade de poder compartilhar uma rápida reflexão da palavra de Deus. Queridos, eu quero ler uma passagem aqui que está na terceira epístola do apóstolo João. A terceira epístola de João, que é uma epístola que só tem um capítulo, com 15 versículos. Terceira carta de João, capítulo 1, e a partir do verso 1, que nós vemos esta carta que o apóstolo João escreveu destinada a um irmão em Cristo chamado Gaio. Terceira carta de João, capítulo 1, diz assim o texto, vou ler alguns versículos aqui, que diz assim a palavra. O presbítero amado Gaio, a quem eu na verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Verso 3, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos e para com os estranhos, que em presença da igreja testificam do teu amor, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás. Porque pelo seu nome saíram nada tomando dos gentios, portanto aos quais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Verso 9. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Pelo que se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e lança para fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz bem é de Deus, mas quem faz mal não tem visto a Deus. Todos dão testemunho de Demétrio, até a mesma verdade. E também nós testemunhamos, e vós bem sabeis que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha muito que escrever, mas não quero escrever-vos com tinta e pena. Queridos, eu estava meditando nesta palavra, neste texto, e louvado seja Deus pelos irmãos aí que estão aí nos assistindo. Pastor Daniel, que Deus abençoe a tua vida. Eu estava aqui meditando, irmãos, nesse texto, nessa terceira carta do apóstolo João, e nós sabemos que João, chamado o apóstolo do amor, sabemos que João fala aqui nessa carta a respeito de 3 pessoas, de 3 homens. Sabemos que o apóstolo João, ele escreveu no Novo Testamento 5 livros, Escreveu 3 cartas, 3 epístolas. Escreveu o Evangelho que leva o seu nome, Escreveu o Evangelho que leva o seu nome. E também escreveu o livro de Apocalipse,
Apocalipse, o livro das Revelações. Mas vamos continuar. E nós sabemos que a primeira carta, João, ele escreve para os cristãos de uma forma geral. A primeira carta de João é endereçada para os cristãos de uma forma geral. A segunda carta, João escreve para um indivíduo, para uma senhora não identificada. Mas é interessante que nessa terceira carta, João escreve a um homem. Essa carta é destinada a um homem chamado Gaio. Nós lemos aqui nesse texto e vemos que João fala a respeito de 3 pessoas. Primeiro, João fala de Gaio. Quem era Gaio? Quem era este homem chamado Gaio, a quem o apóstolo João tece elogios, tece qualidades, tece adjetivos? Nós vemos que João fala aqui de Gaio. João fala também de um homem chamado Diótrefes. Quem era esse Diótrefes? E por último, João fala a respeito de um homem chamado por nome Demétrio. Gaio, Diótrefes e Demétrio. Eu estava meditando nesse texto, meus irmãos, e eu consigo entender que existe dentro da igreja, existe no meio cristão, esses 3 tipos de pessoas. Existe o Gaio, existe o Diótrefes e existe o Demétrio. Quando eu falo que existe esses 3 tipos de pessoas dentro da igreja, dentro do meio cristão, pelas ações que cada um deles demonstrava. E é interessante que, primeiro, João começa falando a respeito de Gaio. Quem era Gaio? A Bíblia vai dizer que Gaio era um homem hospitaleiro. Hospitaleiro. Quando nós lemos o capítulo 16 da carta aos Romanos, Paulo ali mandando saudações, Paulo sauda ali a Gaio dizendo assim, saudai-vos a Gaio, meu hospedeiro e de toda a igreja. Ou seja, Gaio era um homem hospitaleiro. Gaio era um homem que tinha a sua casa aberta para receber as pessoas, para receber os irmãos, para receber aqueles que fossem até ele. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui é que Gaio era uma pessoa que tinha um coração enorme. Gaio era uma pessoa que tinha essa virtude da hospitalidade. Ele recebia os irmãos. Ele era uma pessoa hospitaleira, com um coração muito grande, uma pessoa cheia de amor. É interessante que o pastor Daniel, pastor presidente aí da Assembleia de Deus, Esperança Nova aí na cidade do Guarujá, está conosco aí nos assistindo. Ele falou esses dias uma frase. Ele mandou um áudio no WhatsApp muito importante, falando a respeito do amor, do evangelho. O evangelho verdadeiro é o evangelho da inclusão, pastor Daniel? E não da exclusão. O evangelho verdadeiro é o evangelho que é pregado com amor, com misericórdia, com hospitalidade, com solidariedade, Porque hoje nós estamos vivendo um evangelho que não é o verdadeiro evangelho. Jesus, ele não fazia acepção de pessoas. Jesus, ele convivia no meio de tantos tipos de pessoas e ele não fazia acepção. Ele abraçava a todos, curava, pregava o evangelho e abraçava a todos. Então, nós estamos vivendo o evangelho da inclusão. Nós temos que vivenciar este evangelho, abraçar, levar a palavra, levar o evangelho de transformação até o mais vil pecador. Então Gaio, querido, era uma pessoa hospitaleira, era uma pessoa que tinha um coração grande, que tinha um amor imensurável dentro do seu coração. E é interessante que Paulo fala isso em sua carta aos Romanos.
Eu saudo a Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Pensa num camarada aí que tinha um coração grande. Pensa num camarada aí que tinha um coração cheio de amor. Era Gaio. E o apóstolo João, ele escreve essa carta e ele tece elogios dizendo: Gaio, você é uma pessoa hospitaleira. Você é uma pessoa que tem um bom coração, um coração cheio de amor e um coração misericordioso. Queridos irmãos, o que falta em nós hoje, muitas das vezes, principalmente nós que conhecemos a palavra, conhecemos o Evangelho, é ter um coração amoroso, é ter um coração misericordioso. A palavra diz, se eu não me engano, é no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Jesus falando ali o sermão profético, Jesus falou que se por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E como cumprimento da palavra, o amor está se esfriando. Mas isso não pode deixar acontecer dentro do coração daquele e daquela que serve a Cristo. Paulo escreve aos Romanos dizendo: não devais nada a ninguém, a não ser o amor. A palavra do Senhor nos diz ainda que o amor de Deus está derramado em nossos corações. A Bíblia diz que Deus é amor. A Bíblia diz que Deus, ele é misericordioso, que Deus, ele é longânimo, e nós vemos que Jesus foi a maior expressão de amor. A maior expressão de amor durante o seu ministério que ele passou aqui na terra. Nós vemos que as atitudes dele foram atitudes de amor, atitudes de compaixão. E é isso que nós precisamos ter nesses dias, nesses dias difíceis que nós estamos atravessando. É amar o nosso próximo, é amar o nosso companheiro, é amar os nossos irmãos, até mesmo aqueles que muitas das vezes não gostam da gente ou não tem simpatia pela gente, porque o cristão ele não tem inimigos, mas a Bíblia diz para a gente não pagar o mal com o mal, mas o mal com o bem. E Gaio era essa pessoa, esse homem hospitaleiro, esse homem piedoso, este homem amoroso. É interessante, irmãos, que João, ele fala dessas qualidades de Gaio, qualidades que servem de exemplo para mim, para você. É interessante que Gaio, ele era um homem, uma pessoa profundamente amada. No versículo 1, olha o que João fala: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu na verdade amo. João estava escrevendo para Gaio e dizendo para Gaio: Gaio, eu te amo. Você é uma pessoa amada. Louvado seja Deus. Eu quero fazer aqui uma aplicação da palavra no sentido espiritual para a tua vida. João aqui representa Deus e Gaio representa eu e você. João, quando escreve para Gaio, João estava dizendo: Gaio, a quem eu na verdade amo. João estava expressando ali o seu amor, o seu carinho por Gaio. E eu quero dizer para você que está aí me ouvindo, você que está aí enfrentando alguma dificuldade, você que está aí, quem sabe, enfrentando uma provação, você que está triste, você que está abatido, angustiado, desanimado, quem sabe sem forças para estar na presença de Deus. Deus está dizendo para você nesta tarde, Jesus está dizendo para você nessa tarde: eu te amo e eu quero salvar a sua vida, eu quero transformar a sua vida, eu quero operar um milagre na sua vida. João diz para Gaio: Gaio, a quem eu na verdade eu amo. E Jesus está dizendo para você nessa tarde: eu te amo. Você que está aí no vício, você que não tem forças para se libertar, você quem sabe que está aí na sarjeta, desprezado pelos amigos, pela família,
ou até mesmo por alguns irmãos, não generalizo, não todos, mas por alguém que te desprezou, que se desfez de você, que não teve consideração por você. Jesus, ele te ama. Jesus, ele te ama com um amor incondicional. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele te ama e ele provou o amor dele por você, por nós, quando ele deu o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário. Então nós vemos, querido, que Gaio tinha esta qualidade. Gaio era uma pessoa amada, porque ele amava os outros. Gaio era uma pessoa que era hospitaleiro. A sua casa estava aberta para receber aqueles que fossem até ele. Queridos, você é sal da terra, é luz do mundo. Paulo diz que nós somos o templo do Espírito Santo. E nós temos que estar com o nosso coração aberto para receber todos aqueles que vêm até nós. Às vezes Deus prepara circunstâncias, às vezes Deus prepara momentos e envia pessoas até você, porque Deus quer te usar para você entregar algo para essa pessoa, uma palavra de motivação, uma palavra que venha trazer alegria, muitas das vezes para a pessoa que vai até você. E nós temos que ser essa casa aberta, nós temos que ser esse manancial de Deus na terra, nós temos que ser um canal de bênção de Deus nesta terra, para ser bênção para as outras pessoas. Então, Gaio era uma pessoa amada por João. E é interessante que Gaio, ele era uma pessoa que, além de ser hospitaleiro, querido por João, ele era querido para a igreja. Gaio era alguém que era querido pelos irmãos. No versículo 2, olha o que diz a palavra: amado, olha João dizendo para Gaio: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Olha que coisa maravilhosa. João dizendo para Gaio: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. Este versículo aqui nos mostra, irmãos, o quanto Gaio era amado pela igreja, pelos irmãos. Quando você encontrar algum irmão, quando você encontrar alguém, seja um pecador, seja alguém que ainda não aceitou a Cristo, é bom a gente usar essas palavras, né, para alguém que é o nosso semelhante, que é o nosso próximo. Amado, desejo que te vá bem, que tenha saúde. Porque nós estamos vivenciando hoje, irmãos, como eu já disse aqui no princípio, a falta de amor, né, entre os irmãos. A falta de amor entre as pessoas. A falta de amor no meio da família, no seio da família. Às vezes dentro da igreja, né? Já pensou? Ninguém olha mais para o irmão e diz: irmão, eu te amo, eu lhe quero bem, eu lhe desejo toda sorte de bênção. Não, nós estamos vivendo um tempo onde parece que não há mais a sensibilidade, não há mais aquela coisa de olhar no olho do irmão e dizer: irmão, eu te amo, a tua alegria é a minha alegria, a tua tristeza é a minha tristeza, a tua luta é a tua luta. E nós vemos aqui o quanto Gaio era amado por João, pelos irmãos. João fala aqui: Gaio, eu te desejo que você vá bem, que você tenha saúde. E eu quero profetizar nessa tarde para todos os irmãos que estão me ouvindo. Quero profetizar para você que está me ouvindo nessa tarde aí, através das redes sociais, fazendo jus à palavra. Eu desejo para você
nesta tarde de sábado, que você tenha saúde, que você te desejo coisas boas, te desejo que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Este é o desejo do meu coração. Este é o desejo para todos os meus irmãos, né? Porque hoje criou-se uma rivalidade entre as pessoas, né? Um quer ser melhor que o outro. Às vezes, quando a gente vê alguém feliz, a gente vê de ficar feliz porque o nosso irmão está feliz. Às vezes é o contrário, né? A gente fica infeliz porque o nosso irmão está feliz. E não é assim que deve ser. A gente tem que se alegrar quando o irmão nosso está alegre. A gente tem que se alegrar quando a gente vê alguém sendo abençoado. E este era o sentimento que João nutria por Gaio. Este era o sentimento que os irmãos da igreja nutria por Gaio. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde. Louvado seja Deus. Ame o seu próximo. Jesus deixou 2 grandes mandamentos, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, a igreja é o amor de Deus na terra. Jesus foi a maior expressão de amor revelada na cruz, e Jesus deixou a igreja para seguir o seu exemplo, expressar o amor de Deus, expressar a compaixão do reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus, irmãos, que durante a minha vida ministerial, durante a minha vida na presença de Deus, desde quando eu aceitei a Cristo, Deus tem colocado pessoas cheias de amor na minha vida. Porque a caminhada cristã, irmãos, não é fácil. As lutas, as provações, elas não são fáceis. Às vezes dá vontade, bate o desânimo, dá vontade de parar, desanima. Todos nós passamos por isso, porque nós somos seres humanos. Mas quão bom é, irmãos, quando chega alguém usado por Deus, com um coração voluntário, com um coração hospitaleiro, com um coração cheio de amor. Algum irmão ou alguma irmã usada por Deus e chega até você e diz: ó, meu irmão, eu te amo. Deus mandou eu aqui e manda te dizer: vamos caminhar junto. Você é servo de Deus. Sabe quando alguém usa aquelas pessoas para te animar, para te trazer ali uma revitalização da parte de Deus? E é bom, irmão, quando nós encontramos pessoas com coração cheio de amor. Salomão fala isso, né? É na angústia, é no momento que você mais precisa, que você vê o amor de um verdadeiro amigo. Louvado seja o nome do Senhor. E Gaio, irmão, era essa pessoa que João expressa, essa pessoa maravilhosa, de um coração grande. Gaio era uma pessoa respeitado pelos irmãos. Gaio era uma pessoa que dava um bom testemunho. Louvado seja Deus. João fala ainda a respeito de Gaio, dizendo: eu muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade. Como tu andas na verdade. Olha aqui algo interessante, irmãos. O apóstolo João testificando do testemunho de Gaio. João dizendo: Gaio, eu muito me alegrei quando os irmãos vieram e me falaram e testificaram da tua verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Quão bom é para nós, irmãos, quando as pessoas olham para nós e possam testificar do nosso testemunho, da nossa boa conduta. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Quando as pessoas olham para nós, irmãos, eles precisam enxergar que Jesus é na nossa vida. Quando as pessoas olham para nós, eles precisam ver que a misericórdia de Deus é na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos,
Vamos seguir o exemplo de Gaio. Vamos seguir o exemplo deste homem, a qual João fez a importância imensurável de escrever uma carta tecendo elogios para este homem chamado Gaio. Eu quero aqui aproveitar a oportunidade, irmãos, e de uma forma muito respeitosa, e louvar a Deus aí pela vida do pastor Daniel Balé, né? Este homem de Deus aí. Tô vendo os irmãos aí curtindo aí, vários irmãos amigos aí, queridos, a qual tenho muito carinho, muito respeito, mas eu quero aqui abrir um pequeno espaço desta live para tecer também elogios ao pastor Daniel. Da mesma forma que João teceu elogios a Gaio, porque João conhecia quem era Gaio. Eu quero também falar um pouquinho a respeito do pastor Daniel. Pastor Daniel, o senhor é um grande homem de Deus, viu? O senhor é uma pessoa que tem o meu respeito, o senhor é uma pessoa que tem o meu carinho, o senhor é uma pessoa que tem a minha admiração. Todos nós que conhecemos o pastor Daniel, nós vemos aí este homem aí que eu posso até dizer que é um pouco não, é parecido com Gaio. Um pastor amoroso, um pastor dedicado, um pastor que tem seriedade na obra de Deus e que tem um coração como o coração de Gaio, um coração generoso e um pastor extremamente usado por Deus. Que Deus abençoe a tua vida, pastor Daniel. Que Deus abençoe aí a sua família, que Deus abençoe as suas filhas, a sua parentela, e que Deus abençoe aí esta grande obra que Deus tem colocado nas suas mãos. Pastor Daniel é um paizão aí na fé nossa, né? Aprendi muitas coisas com ele, aprendo ainda, e eu louvo a Deus pela sua vida, pastor. Né? Desejo que o senhor vá bem em todas as coisas, que tenha saúde e te amo em Cristo Jesus. Continuando aqui a palavra, irmãos, nós vemos que Gaio era um exemplo para ser seguido. Gaio era um exemplo para ser seguido. Um exemplo de alguém que tinha amor, um exemplo de alguém que tinha a virtude da hospitalidade, um exemplo de alguém que recebia os irmãos, que não fazia acepção de pessoas. Gaio é um exemplo para ser seguido. Gaio era um verdadeiro cooperador da verdade. Então que nós possamos seguir o exemplo de Gaio. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, eu quero deixar aqui essa palavra para a sua meditação. O meu celular aqui está descarregando e não vai ser possível continuar. Tá? Numa outra oportunidade eu vou falar a respeito de Demétrio e de Diótrefes. Tá? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a todos os irmãos que puderam curtir conosco e desejo a você um ótimo final de semana. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.